Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui vestida com este modelito típico alemão, porque eu vou contar um pouco sobre como foi minha viagem para a Alemanha. E provavelmente será um vídeo longo, talvez um pouco cansativo, porque ele não vai ser editado como a maioria dos meus vídeos, e porque eu vou contar sobre a viagem como se eu estivesse contando para um amigo. A diferença é que um amigo perguntaria coisas, me interromperia e eu não ia falar que nem uma matraca sem parar, que vai ser o caso desse vídeo. Então, vamos contar. Eu peguei algumas coisinhas da viagem, algumas coisinhas que eu comprei, algumas... Eu sou um pouco acumuladora, então eu gosto de guardar muita coisa de viagem quando eu viajo. Tipo, a minha primeira viagem pra Europa foi em 2006, quando eu era adolescente. E eu tenho tudo dessa viagem ainda. Absolutamente tudo. Mas, pra eu tentar me lembrar um pouco melhor, porque já faz 2 meses, tem aqui o meu roteiro de viagem impresso, porque eu sou uma maluca que faz muitos roteiros de viagem. Eu fiquei uns 10 dias fazendo esse roteiro de viagem. E ele só foi útil pro primeiro dia. Mentira, ele foi útil. Mas deixa eu mostrar o meu modelito. E eu não sei se eu mostro agora, eu vou mostrar agora. Ele é um vestidinho típico de festivais, tipo Oktoberfest. Eu tô com o escritório trancado, então, fechado, então talvez fique com certo eco. Mas ele é muito fofinho. É muito fofinho. E qualquer motivo é motivo pra usar uma roupa tão maravilhosa como essa, né? Normalmente se usaria com uns lacinhos aqui, um entrelaçado. Só que ele é tipo uma roupa meio difícil de se colocar, sabe? Isso aqui é tipo um cropped por baixo. E aí tem o vestidinho e o avental que fica preso aqui, tipo... O zíper vai até aqui embaixo e ele é meio apertadinho, porque ele é tipo... Vocês sabem. Fugiu o nome. Mas ele é... tipo um espartilho, né? Ele é meio apertadinho, então fica um pouco difícil de respirar, etc. Mas tudo bem. Ele é maravilhoso. Então ele tem uns coraçõezinhos muito fofos. Enfim, é muito fofo. E eu comprei esse negócio lá na Alemanha também, porque as meninas usam muita florzinha na cabeça, junto com, tipo, trancinhas, essas coisas, e as florzinhas. Mas daqui a pouco eu chego pra falar sobre o festival, sobre por que eu comprei esse vestido, como que eu usei, etc. A minha viagem foi por causa da minha irmã, que está lá na Alemanha. A gente queria visitá-la. Eu provavelmente falei isso no vídeo que eu gravei quando eu tava lá, que eu postei. Mas fomos eu e a minha mãe visitar minha irmã. Foi a primeira viagem internacional da minha mãe. E... foi bem legal, assim, tipo, foi uma experiência super legal. E a real é que eu acho que da viagem inteira, o meu dia favorito foi o primeiro, apesar de ter sido o dia mais caótico e apesar de não ter sido na Alemanha. Mas eu acho que é por uma pura questão de... fui eu que organizei ele inteirinho, dos pés à cabeça, e apesar de ter saído um pouco da programação, deu certo por eu ter programado tanto. Se é que isso faz algum sentido. Nós fomos do dia 17 de maio ao dia 28 de maio deste ano, 2018. E a nossa viagem começou em Paris. Para quem não sabe, há uma possibilidade de fazer stopovers, que seriam como se fossem grandes conexões, assim, que podem ser de até 2, 3, 4 dias, se eu não me engano. Que você pode ficar num lugar e a passagem... Então, por exemplo, no meu caso, o meu destino seria Nuremberg, na Alemanha. Mas eu fiz essa parada em Paris e essa parada foi de graça, digamos assim. E na volta a gente fez essa parada em Amsterdã, só que aí ela foi só uma conexão mesmo, ela não foi uma parada. Entende? É tipo como se fosse a mesma coisa, você troca de avião, só que em um caso você troca em algumas horas, em outro caso você troca em alguns dias.
Então você pode ficar nessa cidade, tá saindo os negócios aqui pra fora. Você fica nessa cidade de graça, com a passagem de graça pra próxima, né? Então a gente resolveu fazer isso por causa do meu trabalho, por eu não poder me ausentar tanto tempo. A gente acabou optando só por Paris mesmo e só um dia. E também por, tipo, questões de dinheiro, porque ficava mais barato e nesse dia ficar só um dia, etc. Então, nós chegaríamos, deixe-me checar, 7h30 da manhã em Paris, do dia 18 de maio. E iríamos embora de Paris no dia seguinte, o nosso voo saía meio-dia e pouco. Então a gente tinha esse dia inteirinho para conhecer a cidade e outro dia, tipo, considerando que lá são 5 horas a mais do que aqui, né? Considerando ainda a gente tá meio bagunçada dos horários, não sei o que, eu resolvi colocar o voo um pouco mais tarde pra gente ir pra Nuremberg, pra gente ficar tranquilo e ir pro aeroporto de boa. Então, eu cronometrei, cronometrei não. Eu fiz um cronograma muito louco, assim, de tudo. Daqui pra vocês verem. Deixa eu mostrar. Aqui, cerca de 10 horas da manhã, faz não sei o que. Cerca de 14 horas, faz não sei o que. Cerca de 16 horas, faz não sei o que. Foi hora por hora que eu fiz desse dia, porque era um dia só. Eu defini as prioridades, eu coloquei em mapa, o negócio, valor de Uber, valor de ônibus, valor de tudo, número de confirmações do hotel, todas as informações que a gente ia precisar, de tudo. Frases úteis, aqui atrás tem umas contas muito loucas. Mas eu coloquei todas as informações que a gente fosse precisar nesse documento e imprimi para ter em mãos sempre. E quando a gente chegou em Paris, tipo, ai meu Deus, né? Estamos na Europa, que demais! A gente pegou uma fila de cerca de... Primeiro que a mala demorou pra chegar... Ah, não, calma. A mala foi depois. Tô viajando já na história. Nada a ver que eu falei agora, esquece. A gente foi pegar a fila de imigração. A fila de imigração demorou cerca de 1h30. Então, os meus planos eram, por a gente ter pouco tempo, meu Deus, eu ainda tô no primeiro dia da viagem, já tá com quase 10 minutos. Como a gente tinha pouco tempo, eu decidi que a gente faria o passeio de ônibus, né, do Hop-on, Hop-off, que você pode pegar o ônibus, aqui no Brasil também tem em algumas cidades turísticas isso. Você pega o ônibus, você pode descer no ponto turístico que você quiser e você pode pegar o ônibus, tipo, você tem um vale do dia inteiro, assim, desse ônibus. Então eu achei que a gente podia fazer isso, ver a maior parte de Paris de dentro do ônibus, descer só em alguns pontos. O único ponto, na real, que a gente queria descer era o Louvre. Mas fazer isso porque era o que dava tempo, sabe? E depois, no fim, fazer o passeio de barco, que também estava incluso no pacote, e fechou, sabe? Tipo, comer em algum lugar legal. E não era um dia pra realmente conhecer Paris a fundo, porque é um dia. Então, só que a gente chegou, demorou já saímos, tipo, da fila de imigração, já tinha passado já do horário, era o horário que eu já queria estar pegando o ônibus pra começar o passeio. O nosso hotel era bem perto da Torre Eiffel, então o plano era pegar Ai, meu Deus, tá coçando meu nariz, desculpa, gente. O plano era pegar o ônibus lá da Torre Eiffel, etc. Eu não sei porque eu falo Eiffel, eu falo de um jeito estranho, gente, ignora. Inclusive eu tentei falar lá e um cara ficou muito confuso com o que eu tava falando. Eu paguei micão, mas pagar micão é minha especialidade, então... a gente saiu tarde, e aí quando a gente saiu da fila e tal, finalmente estamos livres pra andar na Europa, terra, não sei o quê. Aí a gente descobriu que o metrô que a gente ia pegar, que tava tudo certo, eu já tinha feito caminho pelo Google Street View do metrô até o hotel, eu já sabia de cor a rua, eu já sabia as lojas que tinha. E aí o metrô tava em greve, tinha muitas estações fechadas, mas muitas mesmo estações fechadas. E a gente não poderia fazer o caminho
que é o caminho que eu tinha visto, que era o caminho que eu tava confiante, não tinha condições, porque esse caminho não existia, que tava fechado. Então, lá a galera fala bastante inglês. Eu não sei falar francês, mas eu me viro bem no inglês. Então eu perguntava pra galera, tipo... Eu fui e comprei a passagem dos 2 dias, que é uma passagem que vale o dia inteiro. Eu comprei pra esse dia e pro dia seguinte. E só depois que eu fiquei... E, tipo, não é muito barato, se eu não me engano, era, tipo, mais de 10 euros. Era, tipo, uns 13 euros pra 2 pessoas, né? Mas não era uma passagem muito barata, não. E aí depois eu fiquei, tá, agora vamos ver pra onde que a gente vai. Porque no Google aparecia que tava a linha com problema, mas não dizia qual era o problema e pra onde eu deveria ir, qual era o caminho que eu poderia fazer, já que a linha que eu ia fazer tava fechada. Então eu fui perguntar pra um guarda da estação. E lá eu perguntava sempre, né? Tipo, eu falava, sei lá, cumprimentava em francês e aí eu perguntava em inglês, tipo, oi, você fala inglês? E aí as pessoas sempre falavam little bit, mas elas falavam super bem inglês sempre. E quase todas as vezes. E aí tinha uma mulher do lado do guardinha e ela falou, eu falo, aí pode falar comigo. Aí eu falei, tá, eu tava com o Google aberto, ó, eu fui com um chip, né, então tinha internet lá, um chip com sinal da Europa. E aí eu falei, moça, eu preciso chegar nessa estação aqui, como é que eu faço? Tá funcionando? Eu não sei, eu vi que tá em greve, mas eu não sei como é que funciona direito. E aí a moça ficou tipo, esquece... Metrô, tá falando aí que você vai demorar 50 minutos pra chegar, você vai demorar no mínimo o dobro disso. Se eu fosse você, eu esquecia metrô, eu pegava um táxi, ia pro seu hotel tranquila, porque você vai demorar muito, você vai se perder, vai ser um inferno você pegar metrô hoje. Aí eu fiquei, nossa, é mesmo? Que bom que eu acabei de comprar uma passagem de 10 euros, né? E aí ela ficou... E aí... Eu virei pra minha mãe, né? Minha mãe não fala muito inglês, então eu tinha que contextualizá-la. Aí eu falei, então, mãe, ela falou isso. Aí minha mãe falou, ela deve trabalhar pra empresa de táxi aí do aeroporto. Vamos de metrô sim. Aí eu falei, ok, vamos lá. Aí eu já tava em pânico. Eu já tava muito em pânico. Aí a gente entrou na linha. E aí era tipo, originalmente a gente ia pegar essa linha que sai do aeroporto, ia descer em outra... E era, tipo, mais uma estação e a gente já pegava 3 linhas, né? E aí, na outra estação... Aí eu tô falando tudo confuso. Pegava 3 linhas, mas era rápido, assim. Era de boa. Só que essa primeira linha já tava funcionando pela metade. Ela parava numa estação que era umas 3 antes da que a gente precisaria descer, originalmente. Então, a gente desceu e bateu aquele desespero. Eu não sabia o que fazer, pra onde ir. Aí eu fui olhar o mapinha que tinha lá na parede, assim, das linhas. E é tanta linha que eu não sabia o que fazer, eu não conseguia nem encontrar as estações. E eu não sabia ler em francês pra me virar e, tipo, ver o que tava aberto, o que não tava. E aí eu perguntei pra um outro guardinha dessa estação como que eu fazia, pra onde eu ia. E aí ele falou, você pode descer... Aí eu descobri que essa estação era gigantesca, assim, e tinha várias... dava pra fazer várias baldeações, assim, tinha vários metrôs, várias linhas de metrô. Então eu desci, e aí tinha uma galera com umas camisetas dessas, tipo, posso te ajudar? E aí pode me ajudar? E aí a moça uma moça super simpática lá, pegou o mapinha do metrô. Eu mostrei onde a gente devia chegar. Eu tinha 2 opções de trajeto. Aí eu falei, perto do hotel que a gente vai tem essas 2 estações. Eu preciso descer nessa ou nessa. Aí ela falou, tá, essa aqui vai ser menos treta o caminho. E aí era tipo mais 4. Eu acho que eram mais 3 ou mais 4. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse mapinha que a moça me deu. Seria ótimo se eu tivesse aqui. Tenho. Aqui. Essa moça me salvou. Aqui, eram mais 3.
linhas que a gente teria que pegar a partir de lá. Então ela me deu o mapinha e escreveu aqui quais as linhas... Cadê? Tô mostrando certo. Não, tá do outro lado. Quais as linhas 5, 8 e 10 que eu deveria pegar. E ela assinalou aqui no mapinha com círculos onde eu deveria descer. E aí eu fiquei, ai meu Deus, você salvou minha vida. Tipo, literalmente, eu tava muito perdida, quase chorando, assim. Ela salvou a nossa vida. Só que aí veio a parte mais problemática. Estávamos eu e minha mãe com 3 malas, 2 de mão, com cerca de 10 quilos, um pouco menos cada, e outra mala grande com 21 quilos, 20 quilos por aí. E lá não tem muita escada rolante, e tudo sobe e desce nas estações. Então, eu desesperada com aquela... Minha mãe ficou encarregada das 2 pequenas e eu da mala de 20 quilos, que é quase metade do meu peso. E aí eu tentando carregar aquela mala. Só que a sorte foi que os parisienses são muito gente fina. Tipo, os caras paravam pra ajudar. Tipo, eu não precisava fazer muita cara de desespero, além da que eu já estava naturalmente. As pessoas paravam pra me ajudar muito de boa. Tipo, todo mundo... Você precisa de ajuda? Tipo, já ia levando. Às vezes nem perguntava, já pegava a mala e já levava pra onde eu precisava, sabe? Tipo, às vezes tava indo no sentido contrário e me ajudava. Galera, muita gente boa. A galera salvou real, assim, no metrô. E apesar disso, eu tive que carregar em algumas escadas que não tinha pessoas passando. Ou, tipo... Ai, fora que dava vergonha de não falar francês, a pessoa chega falando em francês, aí eu só ficava, tipo... E, tipo, é que eu tenho problemas de fobia social, né? Então... Pra falar em outra língua é pior ainda, meu probleminha. Então a gente... eu ficava meio tipo... e depois eu ficava merci beaucoup. E aí era isso, eu ficava agradecendo pra caramba. E... Enfim, foi um dia muita aventura, muita coisa. Eu queria ter começado o passeio às 10 da manhã. E a gente tava chegando no hotel meio-dia, basicamente. Chegamos no hotel, fizemos... ainda não era hora de fazer check-in, a gente conseguiu deixar as malas lá na recepção. Fomos almoçar porque a gente tava com fome. E aí que a gente conseguiu respirar um pouco. E... caiu, né, a ficha. Tipo, o hotel ficava pertinho da torre, então a gente conseguiu vê-la, assim, no caminho, andando, sabe? E aí... a minha mãe já começou, caramba, a gente tá em Paris, eu sim. Eu já tinha ido pra Paris uma vez, mas foi em 2006 e foi também um dia que eu passei só em Paris. Eu não sei qual é a minha sina com Paris, que eu só passo um dia lá. Mas eu era uma adolescente muito idiota e, tipo, eu lembro que eu não tinha gostado de Paris na época. Eu tinha achado igualzinha a São Paulo, então eu não tinha gostado. Mas... dessa vez era, tipo, outra vibe total. Então, a gente foi almoçar. Aí a gente conseguiu retomar, tipo, os meus planos era fazer uma linha, a gente cortou uma linha. E no final a gente conseguiu ver o que a gente queria ver na linha, que era a Notre Dame. A gente conseguiu ver no passeio de barco que fizemos à noite. Então a gente fez passeio, a gente não comeu nada muito espetacular em Paris, porque não deu pra se organizar nesse aspecto de ver algum restaurante legal, coisa do tipo. Mas a gente ficou acho que umas 3 horas no Louvre, e nosso Louvre é tipo incrível, né? É tipo... ai, é stunning. Eu não achei uma palavra em português. Fascinante, não é a mesma coisa, mas é tipo... ai, de encher os olhos. E no final a gente conseguiu, cortando essa linha que eu queria fazer, a gente conseguiu retomar do ponto no mesmo horário exatamente que eu queria. Era um dia mais ou menos frio, assim, tipo
chegou uma máxima de uns 18 graus, eu acho, nesse dia, mas estava bem ensolarado, então só o vento era bem gelado, né? A gente foi no hop on hop off, que fica o ônibus descoberto, batia aquele vento gelado. Mas foi bem gostoso, bem agradável, assim, só à noite a gente passou frio pra caramba, porque eu não quis ser a turista toda encapotada, e aí tava os parisienses tudo encapotado e eu passando frio. Mas não pegamos fila, era uma época de primavera, a cidade tava linda, cheirosa, e fica flutuando aqueles negocinhos de dente de leão, sabe? Tem muito dente de leão por algum motivo e parece um conto de fadas, porque fica flutuando os negocinhos, assim, é tanto que eles se soltam sozinhos. E, tipo, a princípio eu olhei aquilo flutuando, eu não tava entendendo o que era pela cidade, mas eram os dentes de leão flutuando. E é muito legal, é muito bonitinho. Organizada, a galera anda muito de patinete, que eu achei muito da hora. Eu quero muito comprar um patinete pra mim, pra eu andar também. Mas eu acho que eu vou encerrar esse vídeo em Paris, né? Porque deu 20 minutos. E depois eu conto mais da Alemanha. Mas pra terminar, Paris foi legal, foi incrível. Gostamos pra caramba, cansamos pra caramba, porque a gente andou muito. Dei um belo de um cochilo dentro do hop on hop off também. E o hop on hop off tinha em português do Brasil, o que torna mais confortável, né? E as orientações. E foi mais esse começo do dia, por causa da greve, que foi conturbado, mas no fim deu tudo certo. O hotel era legalzinho, nada extraordinário, mas confortável. Bom pra depois de um dia tão cansativo, e esse dia tão cansativo foi depois de um voo muito cansativo, que a gente não dormiu absolutamente nada, e foi super tenso. Tenso porque a gente tava, tipo, agoniado mesmo, assim, tipo, tava cansativo e não acabava nunca. Mas foi um bom início de viagem. Então, depois, no dia seguinte, a gente, como ainda tava de greve, a gente teve que não usar o nosso ticket que já havíamos comprado e pegar um táxi, que deu muito mais euros do que eu gostaria de ter gastado. E deu tudo certo. Na viagem, eu fiquei muito impressionada porque eu tive que fazer totalmente sozinha o check-in. Tipo, eu chego... Beleza, o check-in a gente faz, né, na maquininha e tal. Mas aí você colocar a etiqueta na sua mala e você colocar a sua mala na esteira e despachar e registrar ela e não sei o que. É assim, eu fiquei muito impressionada, real, que eu fiz tudo sozinha. Eu fiquei muito impressionada. Eu tava muito em pânico de fazer alguma coisa errada, inclusive, mas deu tudo certo. E, gente, eu não sei se esse vídeo ficou interessante, eu acho que ele ficou muito comprido. Então, eu vou cortar ele por aqui e da Alemanha propriamente dito e mostrar as coisas que eu comprei, porque em Paris eu não comprei nada. E são poucas coisas bobas, assim. Eu vou mostrar no próximo. Eu juro que eu vou tentar ser mais sucinta com a Alemanha. E provavelmente serei, porque como eu disse, esse primeiro dia foi o meu dia favorito. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. E se vocês não gostarem, não tem problema também. E tchau.